Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, em nome do Rabino Newton Bonder, a presença de todos. Queria agradecer também ao Rabino Newton Bonder o convite feito a nós, a nossa editora, para que a gente trouxesse autores nossos para a gente bater um papo aqui no Midrash, esse ambiente bacana, interessante, importante, relevante, de cultura, muito ligado à arte, à cultura, Rio de Janeiro, ao Brasil, ao pensamento, à filosofia. E eu gostaria de lembrar rapidamente que esse é o nosso terceiro encontro. O primeiro foi, a gente falou com o Otávio Guedes, né, e o Daniel Souza sobre os 130 anos de República, o lado B, os bastidores. Foi divertido, foi interessante, a gente gostou do resultado. Na semana passada, falamos sobre todas as mulheres dos presidentes. É o primeiro livro que há no Brasil, feito, enfim, por dois jornalistas sobre todas as ex-primeiras damas do país, quer dizer, não havia absolutamente nada. É um livro inédito nesse sentido. E hoje, se tivesse um fundo musical, assim, porque é um livro que está sendo apresentado pela primeira vez, eu pediria uma trilha sonora, porque é o nosso novo livro, ele está aqui, né? Sentença de Vida, da doutora Márcia Rachid, com quem temos muito prazer em conversar a partir de agora. Eu acho que, se ela nos permitir, nós a chamaremos de Márcia, e é uma médica importante, relevante, e a gente está lançando esse livro nesse momento, e o Alzer vai fazer, meu sócio, vai fazer as honras da casa. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo do Midrash. A gente já é da casa aqui, já está se sentindo em casa, participando aqui desses bate-papos. Bom, eu e o Bruno, nós somos jornalistas, nós temos uma editora chamada Máquina de Livros, que é uma editora voltada para não ficção, com livros, essencialmente livros de reportagem, mas necessariamente livros de não ficção. E esse livro da Márcia é muito curioso, porque ele chegou para a gente de uma forma muito diferente. Bom, quem é a Márcia? Márcia Rachid é uma das maiores infectologistas do país, né? Nesse momento, a gente está falando muito de infectologia, né? Mas a Márcia é uma das grandes autoridades no assunto, e ela, desde os anos 80, ela vem trabalhando com pacientes portadores do HIV. E ela virou uma referência nesse meio. Quem conhece um pouco do assunto, ou quem já se interessou por ler ou por saber um pouco mais, a Márcia certamente passou pela timeline de vocês aí, porque a Márcia é realmente uma referência nesse assunto. E esse livro, só para a gente, antes de começar o bate-papo, ele chegou de uma forma muito curiosa para a gente, porque a Máquina de Livros ela trabalha de uma forma um pouco diferente da maioria das editoras. A gente pauta os livros que a gente publica. A gente tem a ideia dos livros e pensa numa pessoa com perfil para falar daquele tema, para desenvolver aquele tema, e aí a gente vai acompanhando todo o processo do livro até a publicação. A gente funciona meio como uma redação de jornal, né? E esse livro da Márcia foi diferente, ele chegou absolutamente pronto para a gente. O livro chegou sem precisar quase nenhum retoque. Ele foi feito, a Márcia vem escrevendo durante um tempo, teve uma organização de texto do Cristóvão Chevalier, né, que vocês devem conhecer, jornalista, que foi colunista também do Globo, mas a gente não tocou no livro, né? O que a gente fez foi se emocionar com esse livro, e a gente viu que tinha que publicar. Era um livro que não tem nada parecido no mercado. É um livro que trata, sim, do vírus do HIV, né? Que fala de pacientes com AIDS, mas não é um livro técnico, não passa nada por aí. Então, vamos começar logo o papo com a Márcia para ela falar um pouquinho sobre isso e contar para a gente como que ela desenvolveu isso, porque o livro é uma coletânea de histórias, né, de pequenas histórias, lembranças, meio que um diário, meio que anotações. A gente não pode chamar de crônicas, porque são muito pessoais, né? E aí eu queria que ela contasse para a gente, abrisse esse encontro aqui da gente, falando como que ela reuniu histórias, que tem histórias desde os anos 80 até histórias do final do ano passado. Márcia, conta para a gente um pouquinho sobre o Sentença de Vida. Então, primeiro eu queria agradecer
por várias coisas, várias mesmo, assim, não só por esse encontro de hoje que vocês me convidaram, mas pela dedicação de vocês, pelo carinho que vocês tiveram comigo, com o livro, quando escolheram alguns detalhes assim da capa, do título, que nós ficamos debatendo muito tempo, porque eu ficava, de alguma forma, incomodada, porque eu pensava assim, não pode falar em HIV, mas tem a ver com HIV. Não pode falar que eu sou médica na capa, mas eu sou uma médica que vivencia isso tudo. Então, assim, foram trocas de mensagens muito bacanas que, ao longo do tempo, e um tempo muito curto, eu acho que a gente teve uma sintonia. Foi uma sintonia muito legal. Foi um prazer enorme para mim ver esse livro pronto, porque se eu fosse explicar como que ele começou, eu diria que seria uma forma de desabafo. Eu precisava colocar isso para fora, eu precisava contar essas histórias. E eu contava o tempo todo. Eu falava sobre algumas histórias antigas, especialmente a primeira, que eu acho que sempre teve esse nome, que era Abrindo a Porta, porque eu queria falar dessa pessoa que acabou sendo muito responsável por tudo que eu vivenciei a partir dele, quer dizer, a partir do conhecimento, da relação que eu tive com esse paciente e também pelo fato de que, num tempo tão curto, que foram 8 meses entre o momento que eu o conheci e que ele morreu, aquela experiência ali, eu precisava falar, eu tinha que contar para as pessoas o que era, e eu, muito jovem, praticamente, ele era mais velho do que eu tinha talvez, sei lá, 20 e pouquinhos, ele tinha 31, e ele me mostrou, me ensinou, sem perceber, a importância dessa relação médico-paciente, da presença, de viver de perto, mesmo na hora da morte. Então, isso foi muito importante para mim. E eu contava essa história... Márcia, sem querer dar spoiler, mas conta um pouquinho, não precisa ser tão longo, mas conta para a gente o que é esse paciente que foi tão importante e por que ele mudou a sua vida. Não é um spoiler, afinal, o livro tem mais de 70, 80 histórias. Essa é uma só, mas eu acho que ela é muito representativa, né? Verdade. É verdade. Essa história, eu sempre achei que tudo começou ali, porque eu terminei a universidade em 82 e eu caí nessa história sem querer, porque 83, 84 eu estava fazendo pós-graduação e os primeiros pacientes começaram a aparecer no ambulatório de imunologia, onde eu fazia ambulatório e pós-graduação. Fazia parte do curso da pós-graduação. E naquela época não tinha teste no Brasil. Então, quando a gente atendia alguém, achava o seguinte: isso faz parte de um quadro sugestivo de quem tem esse vírus, que nem nome tinha, porque era HTLV3, não era HIV. Os próprios exames vinham com essa nomenclatura de HTLV3. Então, foi um momento muito estranho, porque até parece o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, junta o sintoma tal com o sintoma tal, esse cara tem AIDS, mas a gente não tinha como provar, porque não tinha teste. O primeiro teste no Brasil foi em 85. Quando eu conheci esse paciente, que foi em dezembro de 86, isso tudo talvez tenha contribuído, porque ele estava já doente, quer dizer, ele tinha AIDS, ele sabia que o teste dele era positivo, porque ele tinha feito fora do Brasil, e a gente aqui no Brasil estava praticamente começando os primeiros exames, e ele chega no meu consultório de uma maneira muito tranquila, um cara super experiente do ponto de vista de viagens, de conhecer outros países, e ele tranquilamente falando de uma doença que ele sabia que ele ia morrer daquilo em um prazo curto, porque ele estava doente. E aí eu acabei me envolvendo muito, porque eu acho que eu aprendia mais com ele do que ele comigo, e a gente teve uma sintonia tão legal que eu conseguia falar para ele as coisas ruins que eu percebia. Então, o primeiro diagnóstico, que foi tuberculose, eu me lembro que eu falei com ele, ele falou, tá, o que a gente tem que fazer? Ele era muito tranquilo. E aí, a partir de um determinado momento, ele começou a querer fazer
com que eu crescesse profissionalmente. Essa foi a marca dessa história toda, porque ele dizia: você não pode abandonar isso, você tem que continuar. E essa história é muito doída, é dolorosa com tudo que você vai vivenciar. Quer dizer, o cara teve uma visão de futuro, e ele dizia: você tem que investir nisso e se dedicar, você vai sofrer, você vai chorar, mas eu não quero que você largue. E eu não conseguia perceber o que ele queria dizer, até ele me convencer que eu tinha que conhecer o que era um congresso internacional. E você nunca tinha viajado, né, Márcia? Eu não tinha nem passaporte, eu nunca tinha saído do país, eu morava na Tijuca, trabalhava no hospital universitário pertíssimo da minha casa, então a minha visão de mundo era muito limitada e a dele era o oposto, porque ele tinha viajado muito, ele sendo jovem já tinha viajado tanto porque ele trabalhava com turismo, e ele começou a me mostrar que eu tinha que sair daquele lugar, era como se fosse assim: tem outro mundo lá fora. E eu achava um absurdo ele ficar falando nesse assunto, porque eu não conseguia entender onde ele queria chegar, até que ele disse claramente: eu quero que você vá a uma conferência, eu quero te dar esse presente. E eu continuava achando que, sei lá, que ele estava delirando com aquilo. Só que foi a partir dali que minha vida mudou, porque eu fui a uma conferência nos Estados Unidos, morrendo de medo dele morrer, porque eu não queria chegar aqui e ele está morto. E ele estava muito grave. E ele dizia: eu não vou morrer, eu vou esperar você voltar. Isso tudo foi muito difícil para mim, porque, sei lá, era uma coisa que mexia com todas as minhas emoções, em pensar que aquela pessoa que eu estava tratando ia morrer porque eu não tinha o que fazer. Ele dizendo para mim: eu sei que não tenho o que fazer, eu não quero que você vá para os Estados Unidos porque tem um milagre lá e tem um tratamento. Não é isso, eu estou fazendo isso porque eu quero que você não desista. E aí, quando ele realmente morreu, e muita coisa aconteceu em tempo muito curto, quando eu cheguei, ele estava gravíssimo, ele morreu 2 meses depois, menos de 2 meses depois que eu cheguei da viagem, e quando, um pouquinho antes dele morrer, eu pensei assim: eu não quero mais isso para mim, eu não vou fazer mais isso, eu vou voltar a fazer outra coisa na medicina, como eu fazia antes. E aí aconteceu o que eu conto na história para todo mundo, que o dia que ele morreu, realmente, que eu disse: eu não vou continuar, eu comecei a lembrar disso tudo. Eu conto a cena porque essa cena é real. Eu estava saindo da vaga onde eu tinha colocado o meu carro para ir embora, porque eu não tinha condições emocionais de atender. E aí veio tudo, aquele turbilhão de coisas na minha cabeça, que ele tinha feito isso, não por ele, mas por mim, e que eu não podia virar as costas. Aí eu literalmente desligo o carro e vou para o ambulatório. Assim começa. Eu tenho dificuldade de contar porque eu me emociono até hoje. Isso foi em agosto de 87, mas mexe comigo sempre. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, eu não sei exatamente quando, eu não me lembro. No livro tem, é muito interessante. Na parte final, a gente tem uma relação, a Márcia preparou uma relação assim, de efemérides, de itens importantes, de um passo a passo, de datas que são relevantes para a gente entender a AIDS. Né? Como é que era trabalhar no momento em que não tinha remédio, não tinha nada? Quer dizer, um momento muito parecido, né? Quer dizer, o que se fazia? Como é que era isso? Quer dizer, você, o seu envolvimento? Então, não tinha mesmo, porque foram praticamente 10 anos que eu trabalhei sem ter nada, nem AZT. Aí, quando surge o AZT, eu trabalhava no hospital universitário, eu acho que nós ganhamos, na época, assim, 6 tratamentos, e a gente usava o AZT para quem estava muito grave, e não adiantava mais, porque já tinha passado da hora. Então, usar antirretroviral para quem está grave não funcionava, a pessoa morria do mesmo jeito. Então, naqueles 10 anos sem remédio, essa cena, por exemplo, não tem no livro, mas eu me lembro que uma vez eu encostei no corredor, assim, na parede do hospital, e falei assim: chega, não dá para continuar nisso, porque era muito difícil você perder, e eram muitas pessoas morrendo. E eu acho que a diferença, claro, que a gente vê hoje, é que a velocidade de disseminação
do vírus atual, né, do novo coronavírus, não tem relação com o que aconteceu com HIV, num sentido, porque ele é transmitido no contato social, ele é transmitido de uma pessoa para outra, encostando, e ali era o oposto. A gente dizia, não pega dessa forma, não pega ficando perto das pessoas. E muitas pessoas não chegavam perto. Tinha profissional que não atendia. Então, foi essa história que foi me levando a esse envolvimento tão grande, e na época eu acabei me envolvendo na primeira reunião que teve para a fundação da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, eu participei. Depois eu participei e acabei virando uma das fundadoras do Grupo Pela Vida, quando o Herbert Daniel me convida. Por quê? Porque, na verdade, eu não aguentava não fazer nada, e eu queria fazer mais. E aí eu fui percebendo, isso, claro, não é exclusividade minha, quem se envolveu com essa história, inclusive a médica que trabalhava comigo na época, que trabalha até hoje, que é minha cunhada, a gente se envolvia de uma maneira que era assim, a nossa presença aliviava a dor, e a nossa presença, muitas vezes, substituía a presença de um familiar que não pisava no hospital. Em uma das cenas que eu conto, que eu não tinha coragem de ir embora, eu não conseguia levantar do sofá, porque o paciente estava grave e não tinha uma visita. Então, as coisas, uma coisa foi levando a outra. Realmente era difícil, porque não tinha o que oferecer, então a gente oferecia solidariedade, a gente oferecia amor, É isso literalmente. que eu queria complementar. Quer dizer, eu estou vendo aqui vários depoimentos, né, enfim, todos elogiosos, de muito carinho. Assim, boa noite a Márcia ao Máximo, a Tanuce Cardoso, o Cal Albuquerque diz que tem muito orgulho de ser seu amigo. O Cal que faz a orelha do livro, né? Vale fazer essa ressalva. Eu ia comentar agora que eu vi ele entrando na sala aqui, ele que faz a orelha do livro. Tem muitos elogios. Então, eu queria perguntar, quer dizer, você nos pareceu, nos parece, quer dizer, a gente não é, a gente é editor, temos muito orgulho de ser editor, seus editores, e a gente não somos, mas nos parece, fica claro que você cuida, assim, quer dizer, você é diferenciada nesse momento, assim, quer dizer, você cuida da doença e do doente. Talvez em alguns momentos eu percebo que você cuida mais do doente do que da doença. Claro, quer dizer, o que está falando aqui é a minha experiência de paciente e de médico. Quando eu vou no médico, claro, eu quero que cure a doença, assim, já está muito bom. Mas você, além de técnico, você vê a doença e consegue enxergar que por trás de um cálculo renal existe um ser humano, né? Não existe uma pedra no rim. Quer dizer, o que é muito pouco comum na minha experiência. Isso não tem nenhuma crítica, né? É só uma visão assim do seu. Provavelmente você acha que a tua relação com o paciente mais visceral do que o comum tenha surgido dessa necessidade da sua presença, da solidariedade, de estar perto quando não existia nada, 10 anos sem remédio? Acredito que sim. É claro que tem o perfil de cada um. Eu acho que eu era assim antes dessa história da AIDS, porque eu me lembro, e eu contava muito isso, eu dava aula de semiologia para o 5º período de medicina. E a diferença de idade era muito pequena. Eu tinha 25 anos e os alunos tinham 19 e 20. Então, a diferença era muito pequena. E eu ficava muito próxima deles, porque eu gostava desses exemplos que nenhum médico costuma dar numa sala de aula, porque o médico tem essa característica de querer mostrar que tem poder, de ter uma prepotência muito grande. Eu não gostava disso. E eu gostava, ao contrário, de dar exemplos para eles, de como ficar perto não atrapalha o diagnóstico. Eu me lembro perfeitamente de falar isso, porque uma vez, essa história também não está no livro, eu fui chamada na chefia do serviço para, de alguma forma, prestar atenção ao que estava acontecendo, porque os meus alunos choravam no corredor. Eu falei, chora porque as pessoas morrem, e eles são muito jovens, eles têm que chorar, eu também choro. E aí foi engraçado, porque eu saí dali da sala pensando, imagina se eu vou falar para alguém parar de chorar, eu vou dizer para eles continuarem chorando. Aí eu fiz uma reunião e falei o seguinte, olha, gente, eu fui levar uma bronca ali porque vocês choram no corredor. Por mim, vocês
não só podem, como devem continuar chorando. Eu só quero saber se vocês conseguem separar resolver e chorar. Então, primeiro vamos dar um exemplo. Aí tinha um paciente que tinha tido uma convulsão e elas vieram realmente aos prantos me chamar. E aí eu falei assim, vamos lá, quem resolveu a convulsão para depois chorar? E aí ficou aquela coisa, e hoje, até hoje, eu encontro ex-alunos meus que falam muito isso. Márcia, a gente aprendeu com você que se emocionar não interfere no diagnóstico, ao contrário, favorece, porque você enxerga a pessoa e não a doença, como você acabou de falar. E, assim, eu me lembro de situações de eu perguntar o que você acha que você tem? Porque eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu quero te ajudar, mas eu não sei como. O que você acha que pode ser? Porque era nesse nível, não tinha o que fazer mesmo. E a gente perguntava quase que para igualar essa relação, para mostrar, eu não tenho poder, eu não tenho como mudar a sua vida, eu posso te ajudar a viver o tempo que você tem de uma maneira mais feliz. E foi assim, tem várias dessas histórias no livro. Eu digo que não importa o tempo, e isso eu aprendi com cada um deles que morreu, não importa o tempo, importa o que você faz do tempo. E aí ficou muito claro isso para mim, que essa frase ela se repete no livro, quando eu digo um dia a mais vale a pena, porque eu percebi isso, parecia que cada um tinha que viver um pouco mais para realizar um sonho, tinha que viver um pouco mais para resolver um problema familiar, ou um ex, ou ex-mulher, ou ex-marido. Eu fui aprendendo que o tempo era fundamental, mas não importava quanto tempo. Então, essa aproximação foi decorrente disso tudo, de prestar atenção no que as pessoas falavam, do que elas traziam de demanda. O que eu acho que o livro tem de muito bacana também, e que, na verdade, é a sua vida, né? Não é só o livro é um extrato do que você, da sua trajetória. É que você está falando muitas histórias aqui de pessoas que morreram, de pacientes que morreram, mas tem muitas histórias também de gente que se recuperou, gente que chegou muito mal. Eu lembro de uma história que você conta recente, né, que você ficou espantada como é que chegou um paciente numa UTI, num estado onde hoje é possível controlar a doença, né? E ele chegou parecendo que era um cenário dos anos 80, quando era muito difícil, né? Tinha um preconceito ainda muito maior do que tem hoje. Não que tenha acabado, mas era muito maior. Mas tem uma história particularmente que eu gosto demais no livro, que é um paciente seu que está com 90 anos na época, no momento que você escreveu, né? Ele deve estar talvez com 91, 92 hoje, e ele brinca com você falando que, olha, eu vi todos os meus amigos morrerem de N causas, e eu que tenho HIV estou aqui, vivo, né? Com 90 anos de idade. Então, assim, tem um lado muito delicado no livro e quase de um bom humor assim, em algumas situações, que eu acho fantástico. Eu acho que o grande barato do Sentença de Vida é que ele equilibra histórias realmente que você termina chorando, mas com outras histórias de esperança, de renovação, né? Da pessoa se reinventar a partir da sua relação, do tratamento, uma série de coisas. Como é que você juntou essas histórias todas? E olha que o livro deve ter 70, 80 histórias por aí, mas como é que você compilou de forma que ficasse tão equilibrado assim, né? O livro ele tem momentos de tristeza, mas tem momentos de superação. Então, Alzer, isso foi praticamente casual, porque foram histórias que me marcaram muito e, ao mesmo tempo, eu acho que essas histórias de superação vieram a partir de um determinado momento que a gente começa a ter acesso a medicamento e para amenizar a dor mesmo, amenizar tudo que a gente não estava mais aguentando. E foi legal porque, assim, eu trabalhei, como eu falei, 10 anos sem remédio, mas quando os remédios chegaram, nós começamos a perceber a diferença, mas não era uma diferença impactante. Então, foi mais ou menos 90, 91 aqui no Brasil, as pessoas tinham que comprar, tinha comissário da Varig que trazia os remédios, porque também não tinha facilidade.
A gente só pode dizer que tem remédio que funciona com eficácia a partir de 96. E o primeiro caso foi em 81 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem um primeiro caso em São Paulo, da doutora Valéria Petri, que é dermatologista, fez um diagnóstico de sarcoma. E o primeiro caso nosso, assim, confirmado, pela clínica, foi em 84, aproximadamente. Então, de 84 a 96 é muito tempo. E aí essas perdas aconteciam porque não tinha opção. Por outro lado, tem pessoas que elas não evoluem, a própria imunidade segura, e aí deu tempo do remédio reverter. Isso é uma outra situação. E tem pessoas que não evoluem nunca, quer dizer, elas ficam... Eu tenho pacientes que eu fiquei... Na época, não se dava remédio precocemente como hoje, ele ficou 20 anos sem tomar remédio, eu acompanhando, e ele não estava doente. Quando eu falei que ele tinha que começar remédio, foi até um choque, porque na fantasia dele, ele não ia tomar remédio nunca. Então, isso tudo ia acontecendo, e eu acho que eu tinha que, sei lá, colocar isso no papel, porque eu sentava no computador, começava a escrever, e eu melhorava, porque eu chorava, eu choro até hoje. Às vezes eu começo a ler, como eu fiz agora, né, incontáveis revisões, eu me emociono, porque aquilo ali é real, aquilo ali não é uma ficção, aquilo tudo foi vivido. Essa história do paciente de 90, ele fez 91 agora em janeiro, ele se irrita, porque ele não tem nada, acho que eu não tenho que ir lá vê-lo, acho que eu tenho que dar só a receita, e aí eu falei que eu tinha que ir de qualquer maneira, que eu não ia dar receita. Quando eu cheguei lá, eu examinei, fiz toda a avaliação, vi pressão, vi os exames que estavam em cima da mesa, aí quando eu estava olhando os exames, falei assim, não tem nada mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim, eu te falei, eu não sei o que você veio fazer aqui, porque eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu não sei para que você tem que me ver, porque, óbvio, né, ele tem 91 anos, ele já se incomoda até com pequenas mudanças, porque quando eu vou lá, ele se arruma, toma um banho, muda a rotina dele. Aí ele vira para mim e fala isso, ele fala assim, Márcia, quando eu cheguei ao seu consultório, isso tem 30 anos, mais ou menos, eu estava doente. Aí eu falei, você deu sorte, porque logo depois saiu o remédio. Não é isso não, porque eu não tinha que morrer mesmo. Aí começou um bate-boca, até que chegou uma hora que ele falou assim, quem não tinha vírus dos meus amigos e dos meus familiares morreram todos, só tem eu. Será que ainda vou morrer? Quer dizer, ele fez uma cara de espanto e eu comecei a rir, literalmente. Eu falei assim, olha, morrer você vai, de que tá difícil saber. Quer dizer, a gente brincou mais uma vez com a morte, mas de uma outra maneira, porque eu aprendi isso também. A gente não finge que morte não existe. Eu aprendi isso em vários momentos, quando as pessoas faziam lista para o enterro, para o velório, no caso, e eu pensava, o que eu vou falar? Porque a pessoa realmente estava morrendo, e aí lidar com a morte de uma maneira que ninguém te ensinou, só tinha um jeito, aprender com eles próprios. Foi o que aconteceu. E aí esse vai e volta de histórias é meio relacionado com o que eu sentia. Eu tinha vontade de escrever, eu escrevi aquilo. Aí, de um tempo para cá, eu atualizei, porque tem uns... Eu também não sei nunca se eu chamo de conto ou crônica, porque é uma mistura. Claro que eu mudei algumas idades, tem umas coisas que eu dei uma disfarçada, porque só quem conhece bem a pessoa é que sabe. Fala assim, Márcia, aquele conto não é do fulano de tal, porque tem os que ficam óbvios, principalmente pessoas conhecidas, ativistas. Então, isso tudo foi acontecendo. Tem uma das histórias que eu escrevi sobre um homem trans, que eu falei com ele, eu falei, olha, eu te conheci por acaso, porque você é ativista num outro movimento, que o Grupo Pela Vida acabou se envolvendo muito com a questão também das pessoas trans, quer dizer, homem trans, mulher trans e travestis, porque é óbvio que a gente sabe que a discriminação está ali, presente. Então, tudo que junta preconceito, discriminação, parece que a gente tem que colocar tudo num bolo só para poder enfrentar. E
E aí, quando eu o conheci, eu fiquei tão impactada com a história, não por ele ser um homem trans, mas pelo papo que nós tivemos num evento, num simpósio, que ele sentou ao meu lado. Em 3 dias, ele contou uma história tão absurda de preconceito que aquilo mexeu demais comigo. E aí eu já estava escrito, eu falei, posso te mostrar uma coisa? Aí eu mostrei para ele. Aí ele ficou emocionado, ele falou, eu quero te agradecer, porque eu adorei o que você escreveu. Aí quando eu resolvi publicar, que já estava tudo certo, que eu perguntei, eu posso colocar o seu nome? Ele falou, deve. Eu falei, não, porque o livro não é sobre pessoas com HIV, e ele não tem HIV, é sobre pessoas que têm algum trabalho, algum envolvimento nesse ativismo contra o preconceito, porque o meu livro tem só um objetivo, informar com emoção para gerar, de alguma maneira, a redução do preconceito. E aí ele não só autorizou, como ficou feliz, e eu coloquei o nome dele, que é o Jordan Lessa. Então, assim, as histórias se misturam, porque foram muitas coisas que eu acabei me envolvendo de uma forma direta ou indireta em relação ao vírus propriamente dito. Então, tem gente ali no livro que não tem vírus. Sobre isso, exatamente pegando esse gancho, eu gostaria que você lembrasse, assim, só lembrasse a história do Herbert Daniel, que foi um dos fundadores, né, da BIA, e ele fala sobre as 2 mortes. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as 2 mortes. E só para a gente lembrar, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Márcia Rachid, médica, infectologista, uma das maiores referências no país no tratamento do HIV, de acompanhamento de pacientes com HIV, e ela é autora desse livro aqui, Sentença de Vida, que a gente está conversando, acabou de ser lançado em plena pandemia, então a gente não conseguiu nem distribuir para livrarias, né? A gente está vendendo em sites, na Amazon, no site da editora, em algumas lojas virtuais. Mas a gente está conversando com a Márcia, ela vai falar agora sobre o Herbert Daniel, né? Que junto com você foi um dos fundadores do Pela Vida. Sim, o Herbert ele também marcou muito, justamente, assim, eu nunca tratei dele, mas ele tinha uma sorologia pública, e toda vez que o Herbert Daniel falava, eu tive a oportunidade de participar com ele em vários eventos, ele tinha um carisma tão grande que ele mostrava o óbvio, ele mostrava assim. Eu me lembro de uma das cenas, que também não descrevi no livro, que ele pergunta, o auditório cheio, eu não lembro se era uma universidade, algum lugar, que ele vira e fala assim, eu queria fazer uma pergunta, por favor, levantem o braço. Quem daqui não vai morrer? Aí paralisou todo mundo, porque ele só fez todo mundo lembrar que morre. Aí ele falou assim, pois é, todo mundo aqui nessa sala vai morrer, eu não tenho dúvida, só tem uma diferença. Eu estou falando para vocês, mas eu já estou morto, porque me mataram em vida. Essa é a morte civil, que eu faço questão de lutar para que a gente modifique essa situação de que pessoas que vivem com HIV já estão mortas, porque era a sentença de morte. Por isso que vocês tiveram uma sacada quando mudaram, né, para sentença de vida, porque era muito pesado, ainda é. Hoje as pessoas continuam se escondendo, as pessoas continuam evitando de falar sobre esse assunto, especialmente no trabalho, às vezes na própria família, porque quem pensa em AIDS ainda pensa em morte. E aí, por isso que eu quis colocar uma história de sucesso de uma pessoa com 30 anos de HIV que estava doente, que hoje, agora em janeiro, fez 91 anos. Por isso que eu quis contar com detalhes, e eu cito alguns trechos dos livros. Herbert Daniel chegou a escrever vários livros, porque ele era jornalista, sociólogo, ativista, um cara super antenado. Ele cita várias vezes essa história de que por que o preconceito não acaba, por que o preconceito mata mais do que a doença, por que a pessoa tem que viver se matando todos os dias porque alguém no sentido de uma sociedade, decretou que ele tem que se esconder e que ele é um morto civil. Então, ele me marcou muito, porque eu tinha muito contato com ele por causa da BIA e depois do Pela Vida. Cheguei aí à casa dele algumas vezes e ele falava umas coisas fantásticas em relação à vida e morte.
não tem como não ter marcado não só a minha história, como de todo mundo que o conheceu, porque era muito marcante a forma dele lidar com essa infecção e com todas as consequências dela. Deixa eu dar um recadinho aqui, Bruno, antes de você fazer a pergunta, que tem algumas pessoas perguntando aqui do desconto, tudo mais, porque como a gente fez outros bate-papos aqui no Midrash nas 2 semanas anteriores, né, como o Bruno falou no início, com outros autores de outros livros, a gente tem um cupom, tá, para quem quiser comprar o livro da Márcia, o Sentença de Vida, esse livro aqui, que a gente está conversando, no site da editora, né, não na Amazon, em outros lugares também está à venda, mas no site da editora, maquinadelivros.com.br, www.maquinadelivros.com.br, tem um desconto para quem está assistindo aqui o bate-papo de 30%. Tá? Então, quando você entrar no site, fizer a compra, você, no final, na hora de concluir, vai perguntar cupom de desconto. Aí você bota Midrash. É só isso, Midrash. Esse é o cupom de desconto. Ele está ativo até o final de semana. Tá? Então, dá desconto de 30% e frete grátis para quem quiser. Porque tem algumas pessoas já perguntando aqui sobre o cupom. Então, está dado o recado. A gente repete no final de novo ainda o cupom. Vamos lá, Bruno. A quantidade de elogios aqui, depois a gente vai ler. Não, é incrível a quantidade de mensagens, né? A doutora Márcia emana assim, uma quantidade de afeto que é um negócio impressionante. Assim. A gente sabia, mas não sabia que era tanto, né? E tão intenso, assim, né? Quer dizer, até alguns são redundantes, mas é bonito, assim, quer dizer, ler, a gente vai ler, claro, assim, a manifestação individual de cada um. Mas eu queria dizer o seguinte, quer dizer, você, além de lidar com preconceito, né, em relação à doença, você lidava também com o desconhecimento da classe médica. Essa você conseguiu, de alguma maneira, contribuir assim, de forma muito impactante, fazendo um livro. Né? Quer dizer, a Márcia é autora, junto com Mauro Scherter, do Manual de Tratamento, eu não sei exatamente o nome, mas é o manual que os médicos usam, quer dizer, o que pega, o que não pega, o que é contagioso, o que se faz. Fala um pouquinho desse trabalho. Tá. O manual chama Manual de HIV/AIDS. Ele está na 10ª edição. A gente está até pensando em atualizar, porque sempre tem coisas novas, especialmente da parte dos antirretrovirais, que são os medicamentos para tratar o HIV em si, porque ele é bem geral. Ele tem todas as manifestações clínicas por aparelho, então, assim, aparelho respiratório, aparelho digestivo, é todo separadinho e é muito fácil de entender o que está lá, mesmo não sendo médico e mesmo não sendo profissional de saúde, não, mesmo não sendo estudante de medicina, porque tem várias pessoas que eu acabo conhecendo, assim, enfermeiros, psicólogos, pessoas que acabam usando o manual como uma forma de informação, e ele é muito simples, ele é mais ou menos do tamanho desse Sentença de Vida, então ele é de fácil manejo, e a pessoa não precisa ler inteiro, ela pode procurar lá, eu quero saber como é que trata toxoplasmose cerebral, ela vai lá e procura, então ele é muito fácil, as pessoas realmente elogiam quando eu faço alguma palestra, principalmente em lugares que as pessoas não têm acesso fácil ao congresso internacional, elas utilizam bastante. Então, às vezes, eu estou no Nordeste e acho engraçado, porque as pessoas falam, posso tirar uma foto? Aí eu falo, tirar uma foto? É porque a pessoa está feliz porque ela usou aquele manual para alguma coisa da vida da faculdade, da residência, é muito interessante, é prazeroso, né? Isso tudo é muito prazeroso. Em relação aos profissionais, de um modo geral, Bruno, eu queria poder te dizer que teria sido mais fácil, mas não foi, não. Foi muito difícil, especialmente profissionais que faziam procedimentos invasivos, pessoas que fazem endoscopia, broncoscopia, procedimento cirúrgico. A gente tinha pouquíssimos que a gente pensava assim, não, eu preciso de uma biópsia de um gânglio. Era aquele cirurgião, tinha 1 ou 2. Eu quero uma endoscopia, tinha 1. Era nesse nível, porque as pessoas tinham tanto medo que elas não queriam fazer. E aí, um dos contos que eu descrevo isso, eu fiquei 1 hora inteira de almoço, quer dizer, eu deixei de almoçar,
para tentar convencer um colega que ele não ia se infectar atendendo um paciente, que ele podia se proteger, que ele podia seguir as normas de biossegurança, porque a chance dele se infectar era mínima, praticamente nenhuma. É diferente do que está acontecendo agora com o coronavírus, que passa muito fácil, mas HIV não passa por espirro, não passa por tosse, não passa pela mão. Recentemente, um colega médico falou assim: Márcia, lembra quando a gente fazia atestado para liberar velório? Aí eu falei: claro que eu lembro. Aí ele falou: pois é, eu escutei essa história agora do coronavírus, lembrei imediatamente daquela época nossa, porque eu fazia atestado de óbito, né, certidão de óbito, junto, eu tinha que colocar um atestado dizendo que a família tinha direito ao velório, que não precisava lacrar o caixão, porque o HIV não se transmitia dessa maneira. Então, é muito louco isso, porque já tinha essa informação. Se fosse como agora, que as informações são pouquíssimas, até gera essa maluquice toda que a gente está vendo, das pessoas acharem que tem remédio e não tem remédio, que tem vacina e não tem vacina, porque a fantasia do ser humano, de um modo geral, ela é exercitada diante do medo. Então, quando a pessoa tem medo do desconhecido, ela cria as fantasias mais loucas. E aí, naquela época, já se sabia que o HIV não passava pela cadeira, não passava pelo espirro, não passava pela mão, e as pessoas continuavam achando que iam se infectar dessa maneira. Eu me lembro de uma situação que também não está no livro, mas é bem parecido com outras, que eu fui mandada embora de um consultório. Eu sublocava o horário, o dono do consultório me chamou, isso foi em 86, 87, quer dizer, já se sabia como que o vírus era transmitido. Ele falou: Márcia, desculpa, mas eu gostaria que você não viesse mais. Eu falei: por que? Aconteceu alguma coisa? Eu estou devendo alguma coisa? Eu não paguei? Me fala. Não, é porque seus pacientes têm AIDS. Aí eu fiquei olhando para ele como quem diz: falta o resto. Aí ele falou: não, porque eles vão sentar na mesma cadeira dos meus pacientes. Bom, nesse nível. Márcia, estão chegando muitas perguntas. Eu vou pedir para a gente tentar ser o mais breve possível na resposta, senão a gente não vai conseguir responder a ninguém. Mas tem uma aqui da Lu Fraga, ela pergunta o seguinte: Márcia, HIV e população carcerária. Você poderia comentar sobre como estava no início da epidemia e como está a situação hoje? Estamos falando de HIV, não de coronavírus. Né? E aí estão chegando outras perguntas, a gente vai fazendo aqui. Não, então, tudo que é dentro de um sistema... O Drauzio Varela tem histórias fantásticas sobre isso, porque ele viveu lá dentro, ele vivenciou isso de perto. Quer dizer, se eu tenho histórias com pessoas que eu me envolvi, e eu acho que esse é o diferencial meu em relação a outros médicos, que eu me envolvi como ativista. Eu não precisava ter feito isso, eu podia ser só médica, independentemente de ter boa relação com o paciente, como muitos colegas têm, independentemente de qualquer coisa. O que fez a diferença é que eu não consegui não me envolver como ativista. Eu comecei a me incomodar com o que era falado em relação a preconceito e fui lá brigar. Por isso que eu conheci pessoas da Bia, por isso que eu conheci Herbert Daniel, isso tudo que a gente estava falando. Então, eu acho que o Drauzio é um bom exemplo em relação a essa questão, porque ele atendia no sistema prisional, então ele se envolveu de uma maneira impressionante, porque ele se envolveu como ser humano e não como médico que atendia, porque é óbvio que dissemina muito rápido, porque aí, claro, se fosse coronavírus que pega só de ficar perto, só de encostar, com certeza o coronavírus vai ser pior, mas em relação ao HIV também, porque as pessoas não têm controle em relação a preservativo. Teve uma época que o trabalho foi muito grande dentro do presídio, então começaram a distribuir preservativo, medicamento. Eu me lembro da época que já tinha antirretroviral e a pessoa presa não tinha acesso, ou então tinha um acesso irregular, quer dizer, ajudando a acontecer resistência viral. Então, eu não tenho essa experiência, eu acho que o Drauzio realmente mostrou isso em vários livros e filme, inclusive, do que é
o preconceito dentro do sistema carcerário. Então, eu nem me sinto à vontade de falar sobre isso. Vou fazer uma observação. O prefácio, o livro tem duas apresentações. Uma é do Benilton Bezerra, um psicanalista, que eu acho que a maioria aqui conhece, e a apresentação também do Mauro Ferreira, jornalista especializado em música, nosso colega, e também a orelha, a apresentação do Carl Albuquerque, que é um figurinista excelente, premiado, uma figura importante do mundo das artes. Rapidamente, assim, como as pessoas se manifestaram, vou ler só algumas, só para a gente compartilhar aqui um pouco do que está se dizendo. Maria Clara, ela diz o seguinte: que linda. A Rosane Acep, ela fala sobre uma colocação do Alza, que ela gostou. Mário Monteiro, o mundo é melhor porque pessoas como a Márcia estão nele. Lu Fraga, Márcia, companheiro do canal Saúde, nas histórias sobre HIV/AIDS. Obrigada por sua trajetória tão humana. A gente tem aqui Edelmone, ouvir todas as colocações nessa médica é algo que fortalece a alma. Ressalta o que mais de comovente existe no ser humano. Tânia Delorde. Depois a gente tem aqui a Cláudia Santana, que saudade de nossas conversas, das festas, por você providos do espaço aberto de seus puxões de orelha. Mário Monteiro, agradeço a Deus por ter colocado a Márcia no meu caminho. Tem o Vitor Raim, que eu acho que é o meu amigo de adolescência, Vitor Raim Eisenberg, ele fala que você é o máximo, enfim. E eles vão, gratidão a Jordan Lessa, gratidão, Márcia, pelo carinho, pela lembrança de você aqui. A Rosane Asser, por isso mesmo, adorei o nome do livro. Enfim, parabéns. Tem muitas manifestações nesse... E pegando um gancho aqui de uma pessoa que fala um pouquinho do que você falou 5 minutinhos atrás. A Daniela, ela comenta o seguinte: vivi um tempo em que as pessoas tomavam cafezinho em xícara de louça e, para mim, serviam em copinho descartável durante reuniões de trabalho. Você vê o nível do preconceito, né? Isso ela está falando que era final dos anos 80, início dos 90, ainda não tinha o coquetel de azeite, que é 92, 93, né? Por aí. E o Ruggeri, não sei se eu estou falando certo, Ruggeri, ele diz o seguinte: a Márcia entrou na minha vida em uma reunião de jovens. Ela era convidada e eu comentei sobre as angústias que vivia com um profissional de saúde que me atendia na aeronáutica, que não queria trocar minha medicação, que, por sinal, me causava diversos efeitos colaterais. Depois dela, eu troquei de médico e minha vida se transformou para melhor. E curioso como algumas pessoas que estão aqui mandando depoimentos ou perguntas também são pessoas que estão no livro e que você teve muito cuidado, como você comentou mais cedo, de preservar a identidade, né? O livro, com exceção de 2 ou 3 nomes, o livro não traz nome de ninguém, né? Traz histórias, até porque eu acho que o mais importante são as histórias e não, né, a personificação. Mas muitas pessoas fizeram questão de falar: olha, essa história é minha, eu estou no livro, eu faço parte da história, né? Então, esse envolvimento seu com os pacientes e essa transparência, eu acho que é um legado também da sua história e que está no livro também, né? Eu queria, pegando o teu gancho das 2 pessoas que fizeram a apresentação e o prefácio, quando o livro estava, na minha impressão, ele estava pronto, eu conversei umas 2 vezes com o Benilton. Eu conheci o Benilton muito recentemente, acho que foi em 2019, se foi 2018, já foi mais para o final. E eu comecei a admirá-lo de uma maneira pela clareza, pela forma que ele explicava assuntos tão pesados, pela forma que ele apresentava alguns temas que tinham tudo a ver comigo, com o meu trabalho. E aí eu tive a cara de pau de procurá-lo, porque eu não o conhecia, e comecei a conversar com ele e falei sobre isso, que eu queria muito escrever um livro, e ele tem vários livros, se ele leria esse livro. E aí eu mandei, assim, achando que, sei lá, que ele ia esquecer, que não ia ler, e aí ele simplesmente leu, gostou e elogiou, não fez nenhuma crítica específica, como quem diz troca aqui ou troca ali. Aí eu falei, bom, já que eu fui cara de pau, vou ser um pouco mais. Quando eu consegui, né, realmente saber que o livro ia ser publicado, que o Cristóvão mandou para vocês,
eu perguntei de novo para o Benilton, falei, você escreveria um prefácio ou uma apresentação? É porque esses nomes, na época, eu me lembro que eu confundi um pouco. Aí ele falou, claro, Márcia, claro. E aí, quando eu li, fiquei tão emocionada, porque é muito lindo o que ele escreveu. E ele não é meu amigo, ele não é meu conhecido no sentido de conviver profissionalmente. Eu realmente fiquei muito feliz, porque eu percebi, pela forma que ele escreveu, que ele entendeu exatamente a mensagem que eu queria passar. E essa impressão eu também tive quando a gente conversou pela primeira vez, vocês dois e eu, porque eu queria saber se o que eu dizia ficava claro. E aí o Mauro também não é meu amigo pessoal, a gente teve momentos em comum na época do Pela Vida, quer dizer, eu conheço o Mauro há muitos anos, mas também não tenho contato com ele. E aí, quando eu perguntei a mesma coisa, você leria o meu livro? Você poderia... Depois eu perguntei se ele poderia escrever, e aí eu fiquei sem graça quando eu li, porque eu falei, meu Deus, de onde saiu isso? Porque ele elogiou tanto que eu pensei assim, não é possível, porque ele não é meu amigo, ele não é meu paciente, ele não sabe nada da minha vida, o que ele sabe é nessas relações profissionais que a gente tem esporadicamente. Então, acabou que eu fui percebendo, e agora também com os retornos que as pessoas têm me dado quando elas leem o livro, que a mensagem está lá. Um amigo, muito amigo, desde, sei lá, a gente tinha 14, 15 anos de idade, ele é médico, a gente trabalhou junto, nós trabalhamos juntos no ambulatório, ele me ligou, falou, Márcia, eu não vou poder participar, mas eu quero te falar uma coisa. Eu falei, vai meter o malho no livro. Eu falei, o que foi, Márcio Serra? Aí o Márcio virou e falou o seguinte, a única coisa que eu gostaria que você falasse é que tem muitas histórias ali que, infelizmente, não acabaram. Eu falei, como assim, Márcio? Acho que isso está claro. Por isso que eu escrevi um livro, para tentar vencer o preconceito. Ele falou, não, vou te dar um exemplo de uma só, porque ele estava com pressa, porque ele também tem um evento da sociedade hoje. Aí ele falou, cópia da chave. Aí eu falei, o que tem cópia da chave? Ele falou, você conta o que acontece todo dia. As pessoas morrem sem o reconhecimento da família de que existe um casal, de que existe uma relação. E a cópia da chave é justamente isso. Eu conto que eu conhecia de perto aqueles dois, um deles sem HIV e o outro com HIV, um muito grave e o outro presente o tempo todo, e eu conhecia de perto, porque eu tinha que ir à casa, porque ele estava muito grave. Até o momento da internação, eu fui várias vezes à casa, então eu conhecia a casa de um casal. E a família não respeitou isso hora nenhuma. E quando, depois que ele morreu, num final de semana, que o menino, um dos rapazes, né, que ficou, que não tinha vírus, foi à praia, quando ele volta, não tem nada dentro de casa, porque aquele casal não era considerado um casal, as pessoas não respeitavam a relação. Aí o Márcio falou, por favor, não esquece de falar isso, porque isso é verdade, a gente vive isso de perto, as pessoas não respeitam, porque são dois homens, ou que fossem, né, no caso, duas mulheres, as pessoas não respeitam a relação de duas pessoas. E aí eu fiquei um pouco incomodada, porque eu pensei assim, poxa, então não ficou claro. Ele falou, não, ficou claro, só que, lamentavelmente, as histórias não acabam. É como se fosse assim, se você escrever um livro para contar o que passou, não passou. Eu brinco que o seu livro... Quando a gente recebeu o livro para ler, o Walser leu, eu lia no mesmo momento, e a gente falou, olha, embora não seja 100% a pegada da nossa editora, do que a gente faz, esse livro ele é necessário, é importante, a gente vai fazer. Não tem... Foi talvez no livro que a gente debate, a gente discute, vamos mudar isso. Esse não, a gente talvez tenha, depois de cada um leu, em 10 minutos, a gente chegou à mesma conclusão. É um livro muito importante, a gente achou muito relevante. Agora, eu só queria, assim, usando nessa trajetória, assim, você diz que você proibia e estabelecia regras para chorar, né? Chora depois que atender. O corredor não é um lugar só de chorar. Aquilo ali não é um centro de carpideiras, né? É um hospital. E você também tinha algum problema com o paciente, essa história está contada,
de desfilar um transformista e se apresentar no corredor do hospital. Como é que foi essa história? Não, então, peraí, vamos melhorar aí, porque eu proibi, não era proibido, mas eu quis dizer para as meninas, especialmente meninas, porque a turma tinha mais menina do que menino, que elas tinham que primeiro resolver, depois elas podiam até chorar no corredor. E aí, por isso que eu dei o exemplo da convulsão, que eu falei, quem está tendo uma convulsão não precisa de um médico chorando, precisa de um médico agindo. E tudo bem que elas eram estudantes, elas tinham que me chamar, porque eu era responsável pela enfermaria, eu trabalhava pela manhã na enfermaria e à tarde no ambulatório. E aí, isso não era uma repreensão, ao contrário, eu quis mostrar para elas que elas tinham que aprender a fazer um diagnóstico e saber tratar independentemente do envolvimento. Até por isso que eu dei aquele exemplo, que eu perguntava, o que você acha que você tem? E eu fiz isso várias vezes com vários. E eu chorei várias vezes com vários. Inclusive, tem uma das cenas lá que eu conto que eu me segurei na cadeira para não levantar e chorar junto com ele, porque eu queria resolver coisas técnicas, mas, ao mesmo tempo, eu estava super mexida com a história que eu estava ouvindo. Então, isso não tem problema, ao contrário, eu ensinei... Quem me ouviu já dando aula na universidade, onde eu trabalhei durante 10 anos, depois eu saí e fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Mas quem já me ouviu falando em aula mesmo técnica ou em palestras sabe que, ao contrário, eu acho que a emoção favorece, porque você passa a dar valor a quem está passando por aquilo e você quer um jeito de solucionar, independentemente daquela solução ser possível do ponto de vista de reverter a morte ou impedir a morte ou não. Isso eu também aprendi. Aí, nessa questão do que você falou, era uma situação muito específica, um paciente que eu não sabia que ele fazia show, eu não sabia que ele era transformista, e aí ele vira para mim um dia e fala assim, Márcia, eu fico linda de mulher. Aí eu falei, não estou acreditando que ele vai querer aparecer aqui vestido de mulher. Aí ele falou assim, deixa eu vir vestido de mulher, por favor. Eu falei, mas você não anda vestido de mulher, você é transformista, você pode se vestir para fazer um show, para fazer alguma apresentação. Não, mas eu quero que você veja. E eu ia a vários shows, a vários lugares, mas naquele momento ele não levantou essa hipótese, ele queria ir ao ambulatório vestido de mulher. Aí, quando eu conto a história, porque foi literalmente isso, era uma porta de vai e vem, eu descia da enfermaria já apressada, geralmente eu não almoçava, porque eu já estava sem horário para almoçar. Quando eu abri a porta, que eu dei aquela empurrada naquela porta, eu dei de cara com uma pessoa que era uma mulher, toda de preto, toda maquiadérrima, um ambulatório que começava 2h da tarde, então uma pessoa super maquiada, super linda, com um saltão que eu jamais conseguiria andar com aquele salto. Aí ele deu um sorriso quando eu falei, não acredito, para com isso, pode ir embora, hoje não é teu dia de consulta, não vou te atender. E eu tenho essa fama de falar o que eu estou pensando. Aí ele falou, por favor, Márcia, por favor, só uma vez, porque o corredor era comprido no meu ambulatório, e ele queria desfilar no corredor. Só que naquela, por favor, as outras pessoas, os outros pacientes na sala de espera começaram a aplaudir. Pronto. Virou uma bagunça. Então, isso foi uma outra bronca que eu levei, porque as pessoas riam muito alto no meu ambulatório. Porque choraram e riram. E é bacana sempre... aqui que, além de pacientes, também tem médicos que trabalharam com você, que estão aqui no bate-papo. A Margarete Dalcomo, ela fala, Márcia é uma colega excepcional, muitos anos e muitos doentes em comum, no entendimento profissional e pessoal perfeito. Né? E tem o Caio César também, está mandando uma mensagem que ele fala assim, a minha avó, Georgina, trabalhou anos com a Márcia. Estamos aqui ligados, grande profissional e grande pessoa. Ele conta também que já comprou 2 livros seus. Né? Então, tem algumas coisas no livro que eu acho também que são muito bacanas, que transformam ele quase num diário. Eu, se tivesse... É difícil rotular o Sentença de Vida, mas se eu tivesse que escolher uma palavra, eu diria que é um diário. Eu acho que são lembranças, anotações. Né? E você resgata, em 2 ou 3 momentos, cartas de pessoas, de pacientes seus, algumas muito angustiadas, outras com uma visão muito lúcida. Né? Então, ou seja, você dá voz também a que as pessoas falem
da forma como elas se expressam. Além de ter a sua visão, tem a visão também dos pacientes. Isso eu acho que é um golaço do livro, né? Isso é bem bacana, porque se fosse hoje, as pessoas mandariam no WhatsApp ou publicariam no Facebook. Como era naquela época, anos 80, 90, né, a maioria das histórias é finalzinho desse tipo de história, acho que uma das cartas é de 91, as pessoas escreviam cartas, e essas cartas eles me davam. Eu tenho até hoje muitas cartas, tanto que eu resgatei os pedaços, tenho cartas, tenho cartões, cartão postal que as pessoas deixavam, até tem isso citado, que uma pessoa que eu adorava, que ele morreu em 94, ele deixava sempre um cartão, porque ele passava na porta do meu consultório, que era, na época, em Copacabana, e ele entrava só para deixar um cartão com uma caixa de bombom, alguma coisa assim. E eu tenho os cartões dele, como tenho de outros, e isso, quando você resgata um tempo depois, é muito legal, porque a emoção vem, a mesma emoção de conviver com aquela pessoa e reler uma carta. E aí, quando eu achava essas coisas, eu até estava falando sobre isso hoje com esse meu amigo, que é médico, Márcio, eu falei, Márcio, tem muita coisa que fica assim, perto, na bagunça, e é muito fácil resgatar, porque eu sei que elas estão ali. Então, eu tenho fotos de vários pacientes, eu tenho foto de um deles que eu falo que a gente tinha um abraço aconchegante. Na verdade, é porque eu tenho essa foto que eu olho para ela várias vezes, que eu estou literalmente, sei lá, ele me abraçando. É como se fosse assim, você sente de novo aquele prazer de abraçar aquela pessoa. Então, essas coisas foi o que eu falei, eu escrevi com muita emoção, foi tudo muito espontâneo. Eu não pensava assim, eu vou escrever isso para um dia escrever um livro. Não, eu fui juntando e aí eu pensei, eu vou tentar colocar isso para os outros lerem. Então, eu tinha o desejo de publicar um livro, não simplesmente para olhar um livro que eu já tinha, um livro técnico. Eu queria contar essa história porque eu acho que essas histórias todas têm impacto, como o Alzer acabou de falar há pouco. Tem muitas histórias de superação, tem várias histórias de superação que a pessoa estava gravíssima e você não sabe de onde vem. Até um dos temas, eu recebi hoje uma foto de um deles que chama Algo no Ar, alguma coisa desse tipo. E aí eu fiquei pensando, por que esse algo no ar mexeu com essa pessoa? É por isso, porque eu falo, eu não sei de onde vem a troca de energia que te diz, esse paciente vai viver, esse paciente vai morrer. E mesmo quando você sente que a pessoa vai morrer, você assume uma postura de qual é o meu papel nessa história. Eu demorei muito tempo, porque eu era muito jovem, a perceber que a morte não era uma derrota. Eu demorei a perceber que eu ganhava prêmio e eu não entendia por quê. Me chamavam para receber um troféu da Bia, do GAPA, do Pela Vida, e eu pensava, gente, os meus pacientes morrem e eu estou sendo presenteada, eu estou ganhando um troféu. Aí eu demorei a perceber esse meu papel na vida das pessoas, que morrer não é uma derrota. Eu estar presente, mesmo diante da morte, era fundamental para transformar aqueles últimos dias em dias não necessariamente prazerosos, mas de coisas realizadas. Eu ajudei muitas pessoas que diziam, Márcia, eu só quero viver até o mês tal, porque eu vou ganhar o carnaval. Tem essa história lá. E eu levei um susto, que eu falei, uau, ele está muito doente para viver até o carnaval. E ele viveu e ganhou o carnaval. Então, sei lá de onde vem, mas é como se fosse assim, você está ali para ajudar aquele sonho se realizar. Tem até esse reconhecimento. Tanucci Cardoso diz assim, é bom que se coloque que a Márcia não é só uma das maiores infectologistas do país, mas, para quem já leu o livro, se depara com uma grande escritora, num texto fluido, leve, que, apesar do tema, não se torna, em momento algum, algo mórbido, é coisa para poucos. Ou seja, o Tanucci está lançando você para a Academia Brasileira de Letras.
Tem a Academia Brasileira de Medicina e a de seria a Suprema agora. E pegando o gancho aí do Bruno, tem um outro depoimento aqui do Alexandre Tami. Ele fala assim: esse livro de contos complementa tecnicamente a formação humana do médico. Ou seja, você falou do outro livro, que é um livro muito mais técnico, né? Necessário e fundamental, e esse é uma pegada completamente diferente. Eu acho que ele pegou bem o espírito do livro, pelo que eu estou entendendo aqui, ele já leu o livro, né? O Alexandre Tami. E tem também o Hermes Neto aqui falando que seus diagnósticos certeiros salvam vidas, né? Então, tem muito depoimento bacana, a gente não vai conseguir ler todos aqui, a gente está já chegando no finalzinho do bate-papo, mas tem muito depoimento bacana sobre o livro. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é hoje, assim, quer dizer, depois que com o tratamento, né? Quer dizer, ele é muito eficaz. Quer dizer, você pegou 10 anos sem absolutamente nada, depois um período em que existia algum recurso, mas os pacientes já estavam debilitados, e depois isso entra numa situação de normalidade, né? Quer dizer, como é que você reagiu a isso, os pacientes? Bom, vou tentar não me perder aqui, mas eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, que ninguém trabalha sozinho, né? É impossível. Então, ao longo desses anos, eu tive pessoas muito especiais também que contribuíram para que as coisas funcionassem. Então, a Margarete é um exemplo. Quando eu encaminho um paciente para a Margarete, eu sei, não só do ponto de vista técnico, que vai ser tudo feito da melhor maneira possível, mas também o lado humano. Eu não consigo trabalhar com médicos que sejam muito diferentes de mim, porque o meu paciente tem uma maneira de me olhar que ele espera de mim um pouco mais do que uma médica. A maioria, quando chega ao meu consultório, já vem encaminhado por alguém que está esperando mais do que uma médica. Eu recebo muitos pacientes de psicólogo e psiquiatra que falam assim: não, tem que ser você. Eu digo: não precisa ser eu. Não, tem que ser você. E esse tem que ser você é porque a pessoa está esperando exatamente essa abordagem. E aí, ao longo desses anos, eu trabalhei com várias pessoas, como eu citei, um dermatologista, a Margarete, que é pneumologista, vários, otorrino, a própria médica Sandra, que é da Fiocruz, que trabalha comigo no consultório e trabalhou esses anos todos. Vi Sandra também fazendo coisas que eu dizia: Sandra, não precisa disso. Ela dizia: precisa, eu vou continuar aqui, de não sair do lado ali, ao lado do leito, de madrugada, e ela não ia embora porque ela tinha prometido para o paciente que não ia sair, não ia deixá-lo morrer sozinho. Então, assim, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, trabalho até hoje com especialistas do bem, assim, não só tecnicamente, mas como ser humano, e aí complemento o meu trabalho. E aí o Alexandre, que falou, Alexandre Tami, foi meu aluno, ele fez um internato comigo. E o Alexandre, eu acho que ele levou um susto com aquilo tudo que ele estava vivendo, porque é muito jovem, e vendo um monte de gente morrendo numa enfermaria praticamente só de AIDS, e ele percebeu isso, esse lado humano que eu tinha, e ele fez igual. Quer dizer, o Alexandre se destacou porque ele se envolveu também. Então, quem não se envolve, para mim, não serve, porque eu não quero essa pessoa. Quando eu mando um paciente que vira para mim e fala assim: ah, Márcia, eu acho que ele tem preconceito, porque ele não me deu a mão, na hora que eu estiquei a mão ele disfarçou, qualquer coisa desse tipo, eu não mando mais, porque eu não quero essa pessoa perto de mim, nem dos meus pacientes. Então, isso realmente foi sendo um filtro. Eu acabei trabalhando com pessoas maravilhosas. Eu tenho pessoas que eu gosto demais de trabalhar, que ajudam, porque é uma extensão da minha forma de lidar com o paciente. E a Margarete é um bom exemplo, o Márcio também, vários outros. Na questão do... eu me perdi, não sei mais o que a Cláudia perguntou. Foi eu. Quando veio a medicação... foi você, Bruno, desculpa. Quando veio a medicação, quer dizer, aí eu queria aproveitar a tua pergunta para falar uma outra coisa que está no livro, em várias crônicas, vários capítulos dele tem isso, que é uma questão seguinte: não basta só o remédio, principalmente para jovem.
Se você tem uma pessoa de, sei lá, 21 anos, 22 anos, 23 anos de hoje, ele não é igual ao de 23 anos da época que eu também tinha 20 e poucos anos, porque a doença é vista de outra maneira por causa de tudo que tem. Basta a gente ver o que está acontecendo com o coronavírus. A internet, ela ajuda e atrapalha, porque eles vão para a internet e leem coisas absurdas, eles se matam aos poucos porque eles têm tanto medo, quer dizer, o medo é igual, pode ser o mesmo medo de antigamente, mas hoje, mesmo tendo remédio, tem jovens morrendo por preconceito. Eles têm o mesmo pavor e aí, consequentemente, eles não procuram ajuda, eles não buscam um psicólogo, eles não buscam um amigo, alguém que possa ajudar, e por isso que, quando o Rogério falou da rede de jovens, qualquer rede, nós sabemos disso, parcerias favorecem, porque a pessoa vê, é mais ou menos o que funciona com qualquer outra situação, né? Um grupo de diabéticos, um grupo de pessoas que têm hipertensão, pessoas que usam droga ou que bebem muito, qualquer coisa que você vê que o outro passa pela mesma coisa que você ganha forças para vencer. Só que alguns estão se perdendo no caminho. A gente tem perdido muitos jovens. Eles se matam literalmente, sem nenhum exagero. Então, eles param de tomar remédio e morrem, ou eles nem começam o remédio, ou eles já estão com a carga indetectável e interrompem para morrer. Quer dizer, a gente tem visto coisas estranhas. Por isso que eu queria responder dessa maneira. Do ponto de vista técnico, mudou totalmente. Não se compara trabalhar sem antirretroviral e trabalhar com antirretroviral. Hoje eu sei que se a pessoa tomar o remédio 15 dias, ela começa a melhorar. Eu falo isso para a pessoa, eu falo, espera 15 dias que você vai se sentir outra pessoa. Isso é muito tranquilo, eu estou falando tecnicamente, mas não basta só remédio. Eu tenho que ter esse acolhimento, acho que é uma palavra mágica que também não tem língua nenhuma, que nem saudade, que também não tem língua nenhuma. Esse acolhimento é uma pessoa que vem e te acolhe, que traz você para a vontade de viver, não é nem para a vida, é para a vontade de viver e vencer e enfrentar tantos obstáculos, porque são muitos. Claro, né? Todo mundo que lê o livro percebe isso. Os obstáculos não acabam. A pessoa vai vivenciando o preconceito que não acabam. Só para falar em números, Walzer, você poderia... São quantas pessoas vivendo hoje? São 18 milhões? Não, no mundo, 38 milhões. 38 milhões hoje são portadoras do vírus. Isso. Deixa eu fazer dois apartes aqui, a gente já está estourando o tempo, mas duas coisinhas. Uma, o Reinaldo pergunta quando será publicado o próximo livro, porque a Márcia já falou aqui várias vezes que essa não está no livro, essa não está no livro. Mas tem muita história no livro, gente, tem bastante coisa. Ele pergunta quando que vai publicar o próximo, porque a Márcia tem muitas histórias. E, de fato, daria para fazer um Sentença de Vida, parte 2. Isso eu acho que é a gente consegue fazer. E eu queria fazer uma parte aqui para a gente, antes da gente encerrar. Tem uma pessoa que quer dar um depoimento. Ela vai entrar aqui com a gente na câmera. Ela quer dar um depoimento para você. E aí a gente encerra esse bate-papo com esse depoimento. Antes, deixa eu lembrar aqui, a gente vai voltar para fazer o encerramento, claro, mas só lembrando aqui que tem gente perguntando, o site é www.maquinadelivros.com.br. É o site da editora Máquina de Livros, da minha editora e do Bruno, que lançou o livro da Márcia. Então, quem quiser comprar o livro, ele está também na Amazon. Quem quiser procurar na Amazon, preferir comprar por lá, pode comprar. Mas no site da editora, ele tem 30% de desconto nos próximos dias, até o final de semana, com o cupom MIDRASH. Esse é o cupom, é a palavrinha mágica para ganhar os 30% de desconto na hora de fechar a compra. Felipe, podemos botar a pessoa? Está dizendo aqui que ele caiu, que a pessoa não está mais... Acho que ele caiu, ele não está aqui na sala. Deve estar com problema na internet. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer. Posso falar uma coisa? Eu queria falar uma coisa. Eu escutei a seguinte pérola essa semana. Olha, eu adorei o seu livro, mas esse é o lado da Márcia Boazinha. Eu vou escrever o Sentença de Vida 2 com o lado da Márcia Maia. Eu falei, poxa, mas você vai me destruir. Aí ele falou, porque fica parecendo que você não dá bronca na gente o tempo inteiro. Aí fica parecendo que você é boazinha. Eu falei, olha só, esse lado só vai conhecer
quem se aproximar, porque eu sou autêntica, eu falo o que vem na cabeça. Aí eu estava rindo com ele, porque literalmente isso acontece com frequência. De repente, eu falo uma coisa assim, é bronca mesmo, né? Que a pessoa fala, poxa, sabia que você ia me dar uma bronca. Mas quem não dá bronca é porque não se preocupa, porque se eu escutar alguma coisa e ignorar o que a pessoa está falando, ou escutar medicamente falando, não me envolver, não sou eu. Então, a pessoa tanto pode escutar um elogio como pode escutar uma bronca. E, geralmente, o elogio faz parte já desse meu interesse pela pessoa, porque eu faço uma brincadeira, tem um paciente que ele fala assim, você não vai me dar estrelinhas? Eu falei, igual criança que ganha estrelinha no caderno. Márcia, bota aí 5 estrelas, porque meu exame está maravilhoso. Eu falo, então tá, peraí. Aí, às vezes eu pego o exame e desenho estrelinha, porque não é que eu não elogie, só dê bronca, mas a bronca é uma maneira de dizer, eu me preocupo com você, por favor, não vá por esse caminho, que esse caminho não é legal. Então, se apareceu sentença de vida 2, tem que ter cuidado, porque pode ser um fake, pode ser como é que chama quando é fantasma que escreve? É um ghostwriter. Exato. Olha, o nosso... Bom, o depoimento caiu, eu acho que o Alza queria colocar alguma coisa a mais. Não, acho que a gente já extrapolou o tempo aqui que foi pedido para a gente fazer a live, mas foi uma enxurrada de depoimentos, perguntas, foi muito bacana. Eu queria agradecer a Márcia, Fiquei curioso, Márcia, você falou que você se cerca de pessoas humanas, assim, né? Quer dizer, que você indica pessoas humanas, assim, né? E o editor, ele é muito carente, todo mundo elogia o livro, todo mundo elogia o projeto gráfico, o conteúdo, a forma, e ninguém fala A gente é humano também? Seus editores são humanos? E queria deixar você se despedir e, enfim, a gente terminava agradecendo mais uma vez ao Rabino Newton Bonder, à turma, ao staff, ao Felipe, Benice, a Lilian, Ilana, e dizer que foi um privilégio esses nossos 3 eventos aqui, que a gente gostou muito, que quem sabe, a gente pode voltar a fazer outros encontros, e agradecer muito a Márcia, e dizer que a gente gostou muito de ser editor seu. E se tudo correr bem, né, daqui a alguns meses, quando a gente puder voltar ao convívio social, vamos ter um lançamento numa livraria, mesmo para quem já comprou o livro, vai lá só para pegar a dedicatória da Márcia, enfim, está todo mundo super convidado, porque eu estou vendo que muita gente que está aqui no Bate-Papo hoje já conhece o livro, que deixa a gente muito, muito, muito feliz. Né? E agora eu deixo o espaço aí para a Márcia fazer um carinho no Bruno, que está carente, que está precisando de elogio. Ô, Bruno, você está muito carente, Bruno. A história, assim, eu queria falar, aproveitar que vocês falaram sobre isso, eu não consigo falar e ficar prestando atenção no que está escrito. Então, um ou outro que eu vi, acabei de ver agora que o Valdez entrou, que é o Infecto de São Paulo, que também faz parte dessa extensão que eu falei, porque quando o paciente fala, Márcia, eu vou para São Paulo, mas eu não vou poder me tratar lá, que eu quero continuar tratando com você, porque eu não vou procurar outro médico, isso, que aquilo. Eu falo, não, mas o Valdez é um querido, é meu amigo, trabalha que nem eu. Então, assim, isso que eu falei da extensão é importante, porque eu não posso fazer nada sozinha, eu preciso de outras pessoas. Então, em outros estados, geralmente, a gente tem alguém que a gente gosta muito e tem essa maneira de atender, porque, claro, foi o que eu falei, tem muita gente que trabalha como eu, sem dúvida. A questão, o diferencial que talvez tenha sido eu ter me envolvido tão diretamente com as pessoas, e não só pessoas que eu trato, mas pessoas envolvidas no ativismo contra o preconceito, contra a morte civil, que o Herbert Daniel tanto falava. Como eu acabei de falar que eu não consigo ler, né? O Caio que falou, o Caio César, é neto da Georgina, que foi minha babá, e recentemente eu até fiz uma postagem para ela, dizendo exatamente isso, que assim, a gente não é o que é por acaso. A forma que eu fui criada, eu falo no meu pai, eu falo na minha mãe, e fiz questão de fazer essa postagem para ela, porque as pessoas que me educaram, que me criaram,
me ensinaram isso. Quer dizer, eu fui criada com amor, com dedicação, com toda uma forma de respeitar o outro, de não ter preconceito. Então, acho que é claro que eu não sou o que eu sou por acaso. Eu venho de uma família, e, no caso, a Georgina entrou como minha babá. Eu tinha 1 ano de idade quando ela chegou, e ela está na minha vida até hoje. Então, a gente aprende com exemplo. Então, se você vê o respeito, você automaticamente aprende a respeitar. Isso para mim é muito óbvio. Eu acho que quem tem preconceito, quem não respeita, por exemplo, pessoas LGBT ou pessoas, como eu falei, que são discriminadas como pessoas trans, tem alguma coisa errada com essa pessoa, não é com quem está sendo desrespeitado. Então, isso é muito claro na minha vida, que a gente ensina com exemplo e a gente também aprende com exemplo. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer com o livro. Mostrar tanta coisa que eu vivi, tanta gratificação que eu tive, tanta coisa boa e pessoas legais que entraram na minha vida e entraram para ficar, porque elas estão aí até hoje dentro de mim, elas ficaram, que eu acho que é minha obrigação tentar passar isso adiante. Foi mais ou menos essa situação. Em relação ao livro, eu contei um pouquinho no início, a gente foi muito harmônico, a maneira que vocês leram, que vocês enxergaram o que eu quis falar, e todo mundo elogia, todo mundo fala, nossa, ficou lindo, nossa, ficou fantástico, porque realmente acabou ficando de uma forma que vocês tinham me dito isso, né? Que o livro fica impactante, né? Porque a pessoa olha e ela tem vontade de ler, até esse contraste, né? do branco com vermelho. Então, Bruno, os elogios não são para você, porque são da patroa, tá? Obrigado, gente. Obrigado também, mais uma vez, tá? Obrigado ao Jordan e à Daniela também, que mandaram aqui mensagens muito bacanas. Obrigado a todo mundo que participou. O papo foi muito, 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 muito bom. Acho que a gente encerra com chave de ouro esses encontros aqui com os autores da Máquina. E agradecer a Márcia. Foi o primeiro bate-papo da gente. O livro oficialmente ainda não foi lançado, né? Mas já está aí na rua. E a gente não tem que esperar. O livro está pronto, a gente tem que botar para as pessoas lerem. E é isso aí. Boa parte da turma que acompanhou aqui leu, gostou, se emocionou, se divertiu em alguns momentos também. Obrigado, Márcia. Obrigado a todo mundo. Obrigada a vocês, gente, por tudo. Obrigado.